Olá pessoal, sejam bem-vindos ao LibresCast Infra, o podcast do Libres dos setores de infraestrutura. Meu nome é Vitor Gomes e hoje eu e o Henrique Reis recebemos um convidado mais do que especial, o deputado estadual de Minas Gerais, Guilherme da Cunha, do Partido Novo e também mandatário do Libres. O deputado Guilherme da Cunha foi empossado como membro da Comissão Extraordinária de Privatizações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para debater as privatizações das empresas públicas mineiras. É exatamente sobre esse tema que queremos tratar hoje. Bom dia, deputado. É sempre um grande prazer te receber nos eventos dos Livres. Oi, Vitor, Henrique, muito obrigado pelo convite. Um abraço também a todos os ouvintes do LibresCast Infra. É um prazer falar com vocês e um tema que eu acho importantíssimo, uma oportunidade única da gente colocar mais informação sobre ele. Beleza, deputado. Obrigado. Henrique, vou passar a palavra para você. Bom dia, boa tarde ou boa noite a quem nos ouve, né? É um prazer falar com o deputado, importante mandatário do Livres, defensor da liberdade no Parlamento Mineiro. Bom, deputado, o Estado de Minas atualmente controla inúmeras empresas estatais. E apenas para ficar com as principais, podemos citar a Copasa, que atua no setor de saneamento, e a CEMIG, uma holding que controla e tem participação em inúmeras empresas que atuam nos segmentos de geração, transmissão, distribuição, talvez seja a joia da coroa, em Minas Gerais, a CNRD, e comercialização de energia elétrica, um grande grupo, um grande conglomerado de empresas, além da Gasmig, também subsidiária da CEMIG, mas que atua em distribuição de gás natural no estado de Minas Gerais. E isso não é segredo para ninguém. O governador Romeu Zema foi eleito em 2018, tendo como uma das principais propostas a desestatização de todas as empresas atualmente sob controle do Estado. Nós sabemos que um processo de desestatização costuma ser complexo e em Minas Gerais ainda há particularidades, como algumas travas na Constituição do Estado, necessidade de referendo popular e quórum qualificado em alguns casos. No entanto, com 2 anos e meio de mandato, o governo tem recebido críticas por não ter conseguido avanços muito significativos nesse processo. E agora, em junho, como disse o Vitor na introdução, foi criada na Assembleia a Comissão Extraordinária de Privatizações para discutir esse assunto e o deputado estadual Guilherme da Cunha terá um assento nessa comissão, uma participação muito relevante. Deputado, qual a sua avaliação sobre o papel desempenhado pelo governo nessa discussão até o momento, considerando a importância da Assembleia nesse processo? A estratégia poderia ter sido diferente? Henrique, primeiro de tudo, deixa eu lhe cumprimentar que você é minha referência na área de regulação de energia. Eu tenho um prazer enorme de conversar contigo, tanto aqui nesse podcast quanto no dia a dia. É um privilégio poder contar aí com toda a tua ajuda para a condução do mandato. Estou grato por isso. Em relação às privatizações, eu tenho a convicção de que elas sempre foram abertamente defendidas pelo governo, mas que, infelizmente, a gente tem dificuldades enormes para fazer a pauta avançar em Minas Gerais. Além das dificuldades naturais que todo governador, presidente da República, enfrentam no convencimento do Congresso ou das Assembleias, Minas Gerais ainda tem um fator adicional, que é um dispositivo da Constituição Mineira que determina que, para privatizar a CEMIG, a Copasa ou a Gasmig, além da aprovação da Assembleia, é necessário também um referendo popular. E isso acabou fazendo com que a perspectiva de privatização ela se tornasse um pouco mais distante. Não porque a gente acredita que a população seria contra, eu tenho a convicção de que a população, uma vez submetida ao questionamento, você prefere que a CEMIG fique sob controle dos políticos ou você prefere que a CEMIG seja uma empresa normal de mercado? Muito poucos mineiros, eu acredito, confiariam de deixar essas empresas na mão dos políticos, vamos dizer assim. A categoria a qual pertence tem muito pouca credibilidade para a população e isso é um fato. Mas a grande questão é toda a logística, todo o custo e todo o prazo necessário para a realização de um referendo. Isso forçou com que o governo acabasse buscando a privatização de outras empresas ou a desestatização em outras empresas que compõem também esse acervo empresarial de Minas Gerais, que não deveria existir, né? E a principal delas sendo a Codemig. E a partir daí, o foco do governo foi tentar, primeiro, a privatização da Codemig, que foi um projeto enviado logo no início do mandato para a Assembleia, mas que, infelizmente, não teve um ambiente político para avançar. E se a primeira das privatizações enviada, que não tem a necessidade de referendo, que é uma estatal que não tem um atendimento ao público, digamos assim, para gerar aquele carinho, aquela coisa histórica da população, ou para gerar a possibilidade de políticos usarem uma agilização desse atendimento como maneira de se capitalizarem em suas bases. Pegando um estatal que não tem
esse apego da população, a coisa já não avançou, a perspectiva ficou muito negativa para as demais. Então, eu creio que a estratégia de começar o teste ali com a Codemig foi acertada e o retorno que a gente teve foi muito ruim. Então, penso que a gente deve avançar nas desestatizações e privatizações naquilo que não depende da autorização legislativa, trabalhando em participações societárias, em subsidiárias, e tentar, de alguma forma, pelo menos tirar a Codemig do papel. Pode fazer uma diferença muito grande na vida da população mineira e a questão dela é meramente matemática. A Codemig é uma estatal que gera dividendos de cerca de 1 bilhão por ano ao estado de Minas Gerais e a privatização dela, a venda, pode gerar algo próximo a 35 bilhões. Se a gente pega esse valor e abate integralmente da dívida do Estado, com a União Federal que seja, só o serviço da dívida, só o que vai ser economizado em juros a partir desse abatimento, já seria cerca de 2,5 vezes a 3 vezes maior do que o dividendo que ela paga. Então é uma questão matemática. Vender a Codemig significa quase dobrar a disponibilidade de caixa que ela gera para Minas Gerais. E mesmo nela a gente está tendo dificuldade. Então eu acredito que esse é um trabalho de mais longo prazo, que depende muito de conscientização da população, que depende de uma guinada eleitoral nos parlamentos agora em 2022, e que depende certamente de um trabalho como esse que está sendo feito pelo Livrescast de conscientização e informação da população. Excelente, deputado. Só para o pessoal que nos ouve, muitos provavelmente não são mineiros, para entender o que exatamente a Codemig faz. Né? Pelo que me consta, ela tem uma participação na exploração do nióbio, seria isso? A Codemig, ela é sócia da CBMM. CBMM é uma mineradora na Comipa. A Comipa é uma mineradora específica para minerar nióbio em Araxá. Codemig, ela recebe 25% do lucro da exploração do nióbio, né? Ou seja, ela tem a jazida, aliás, ela tem metade da jazida, a CBMM tem a outra metade. As duas se uniram para explorarem conjuntamente a jazida, beneficiarem o nióbio, venderem o nióbio. Quem faz a exploração da jazida é a CBMM. Quem faz o beneficiamento do nióbio é a CBMM. Quem faz a venda também é a CBMM. E aí, do lucro que ela consegue com tudo isso, 25% vai para a Codemig. E aí a Codemig repassa isso para o estado de Minas Gerais. Cerca de 1 bi por ano, a venda dela poderia gerar muito mais, como a gente acabou de falar aqui. Já passando para a próxima pergunta, até pegando um gancho desse primeiro questionamento, e agora, para o momento presente, como você descreve o ambiente político na Assembleia, o ambiente político atual, para a discussão sobre as privatizações pretendidas pelo governo, com a formação da comissão? Qual a tua expectativa em relação a esse ambiente atual? Eu queria estar mais otimista, infelizmente não estou. Vejo a Assembleia hoje, principalmente no comando da Assembleia, com uma postura muito refratária ao governo, e acredito que essa sendo uma pauta tão importante para o governo, mais do que importante no sentido programático, ideológico, é uma pauta que pode disponibilizar vultuosos recursos para este governo. Eu tenho a sensação que é uma pauta que pouco vai avançar. Não estou otimista, gostaria de estar mais. Mas, de toda forma, o fato da gente começar a discussão sobre privatizações na Assembleia de Minas é um grande avanço, não tem dúvida. É melhor do que a gente ficar no limbo, parado. Agora, pelo menos, a gente tem a condição de conscientizar a população, apresentar os argumentos e ver se, com isso, a população consegue conversar com seus representantes para que, partindo dela, da base, do cidadão mineiro, a gente consiga fazer esse tema avançar. E eu tenho certeza que as privatizações vão ser muito boas para o cidadão mineiro. E aqui eu quero focar em duas delas, que são talvez as mais visíveis, né? CEMIG e Copasa, e enfatizar como que isso pode transformar a vida das pessoas. Não é só uma questão de colocar dinheiro no cofre do Estado. Longe disso. A CEMIG tem hoje uma necessidade de investimento de mais de 15 bilhões de reais só para fazer as ligações energéticas e a disponibilização de carga para empreendimentos que já demandaram essa conexão. Então, tem muita gente na fila esperando para começar a produzir, a gerar emprego, a gerar desenvolvimento na sua localidade e não consegue porque a CEMIG não liga essa energia porque não tem dinheiro para investir e fazer isso acontecer. A privatização pode atrair capital, certamente vai atrair capital, né? E esse capital ele vai virar investimento por uma razão muito simples, até linear.
Quem comprar o negócio vai querer vender mais, e para vender mais você tem que produzir mais. Tem que ter uma logística melhor de entrega de energia. E aí vai lucrar mais, parabéns, que bom. E vai disponibilizar energia para a população que vai poder produzir, vai poder se desenvolver, gerar emprego, vai poder ter energia de melhor qualidade na casa das pessoas, isso vai transformar vidas. Eu tenho certeza que uma quantidade enorme de empregos em Minas Gerais estão sendo perdidos diariamente por conta da falta de capacidade da CEMIG de realizar os investimentos. E quando a gente olha a questão do saneamento, isso é ainda mais dramático, porque se na questão da energia a gente está falando de empregos, a pessoa de alguma maneira pode conseguir sobreviver com maior dificuldade por outros meios, faz um bico, recebe um auxílio, empreende com questões que não demandam energia, dá-se um jeito. É pior, mas dá um jeito. Quando a gente fala de saneamento, a falta de investimento faz com que falte água canalizada na casa das pessoas, que falte coleta de esgoto, tratamento de esgoto, gera poluição ambiental, gera doença, gera morte. Imagina o que é viver num ambiente contaminado, no qual a água que você bebe do filtro da tua casa pode te fazer passar mal e parar no hospital. Então, a expansão do investimento da Copasa, que o Estado não tem condição de fazer, porque Minas Gerais está quebrado, está falido. O governador Zema recebeu o Estado da gestão Pimentel com mais de 35 bi de dívidas em aberto na praça, folha de pagamento sem ter feito ainda o pagamento correto e com mais de 100 bilhões de dívida com União. Não vai dar para o Estado fazer esse investimento. A gente precisa atrair o investidor privado, igual o Rio de Janeiro fez com a SEDAI, que veio uma avalanche de investimento, é isso que a gente precisa em Minas, para colocar água e tratamento de esgoto na casa das pessoas. É muito interessante esse enfoque, né? Você dá na qualidade do serviço, né? na melhor qualidade do serviço, a perspectiva de melhoria, e não, muitas vezes, o que se fala é que a privatização vai reduzir tarifa, quase que uma promessa falaciosa, né? Não, acho que não é esse o enfoque que deve ser dado, até porque não se sabe qual o impacto que isso pode ter realmente na tarifa. Se for possível ter um impacto direto, claro, modicidade tarifária é sempre um objetivo, mas é muito interessante esse enfoque, né? Que o deputado... Deixa eu só fazer um parênteses, porque esse é um tema que vem muito para o debate, né? Mas vem no sentido contrário, né? Normalmente as pessoas com quem debato, que são contrárias à ideia da privatização, falam que se privatizar vai entrar o empresário que só quer o lucro e a tarifa vai para a estratosfera, vai disparar. Isso é uma tremenda de uma mentira. Esses são setores regulados e a tarifa é definida pelo poder público, pelas agências reguladoras. Então, o que a gente tem que observar é o que compõe essa tarifa e de que maneira que isso vai impactar depois na formação do preço final. O que a gente repara é que nas localidades onde houve privatização, e a gente já tem exemplos espalhados pelo Brasil, a tarifa ou reduziu ou subiu numa velocidade menor do que a nossa, aqui em Minas Gerais, com tudo estatal. A gente fez na Assembleia, tempos atrás, antes da pandemia, inclusive, uma audiência pública para discutir o caso da Enel em Goiás, né? E o pessoal falando, a tarifa subiu. Eu falei, não, beleza, pessoal, vamos ver quanto subiu a de Minas no mesmo período. Aqui tinha subido quase o dobro. Né? Então, são argumentos falaciosos que lidam mais com preconceitos e medos da população, de, minha tarifa vai subir porque ele vai querer lucrar em cima dela. Que é falso. A tarifa continua sendo definida pelo poder público e empresas mais eficientes são capazes de gerar tarifas mais baixas. E vamos combinar, poucas coisas do mundo são tão ineficientes quanto empresas controladas por políticos, ou seja, estatais. Perfeito, deputado. Só um comentário. No caso da Enel Goiás, além de tudo, né, houve uma melhora muito grande na qualidade do serviço, naqueles índices que se chamam de DEC-FEC. Né, os índices. Exatamente. A gente levou esses dados à audiência pública, mostrando que não apenas, né, a tarifa lá ela ficou numa situação melhor do que a daqui, mas os investimentos dispararam. A gente pega o investimento sobre receita, o de lá é 15 vezes maior que o daqui, e a qualidade das ligações e do atendimento, né, fornecimento de energia lá também, aumentou consideravelmente. Investimento e também capacidade operacional, eficiência operacional, né? Isso tudo conta na hora da qualidade do serviço, né? E outra coisa que foi falado aqui é sobre o setor de saneamento, né? O que os economistas chamam de externalidades positivas, né? Ter saneamento, a população ter acesso ao saneamento reduz muito gastos com saúde, principalmente, né? Então, é muito importante que o setor privado venha, invista, mas, de outro lado, a má notícia que você falou, deputado, foi
né, você não vê uma boa perspectiva na Assembleia Mineira, né, para essas privatizações, né? E no caso de Minas Gerais, a Copasa depende também de ato legislativo ou só do Poder Executivo? Se a gente for caminhar para um modelo de privatização da Copasa, depende da aprovação da Assembleia e do referendo junto à população. Ou seja, não aconteceria nesse mandato. Não aconteceria. Mas a Copasa, a gente pode mirar o exemplo que foi feito com a SEDAI no Rio de Janeiro e trabalhar por outros modelos de desestatização. E eu acredito que isso já está sendo feito, inclusive a formação dos blocos regionais aqui já está em estado avançado, conversas com o BNDES também em estado avançado. Eu acredito que o saneamento em Minas Gerais caminha para um modelo próximo ao da SEDAI e não um modelo, vamos dizer, mais simples, de simplesmente vender a empresa. E acho que isso tem uma perspectiva boa de ocorrer ainda nesse mandato e acredito que os efeitos para a população, em que pese o saneamento demandar obras que são de maior vulto, que levam um pouco mais de tempo, eu já acho que boa parte da população vai sentir os efeitos dessa mudança ainda até o final do ano que vem. Mudança no saneamento muda muito a vida da pessoa. É das coisas que mais são capazes de melhorar a qualidade de vida do cidadão, é ter acesso ao saneamento básico. Aí até fazendo aqui um pequeno jabá, né, eu tenho um projeto para destinação de emendas parlamentares, aquelas coisas que normalmente o deputado manda para a base dele para comprar ambulância, reformar a praça e coisa assim, junto com o deputado federal Thiago Mitrô, que a gente faz um edital público de projetos para poder receber, né, várias propostas de para que eu quero usar esse dinheiro, e a gente restringe a 4 áreas apenas. Saúde, segurança e educação, que é o clássico, né, das atribuições principais do Estado aqui que a gente enxerga no Brasil, mas a gente adicionou uma 4ª, que é saneamento básico, dada a importância que a gente enxerga nessa matéria e o tanto que ela pode transformar a vida da pessoa. E que reverte também para a saúde, né? Que está nos 3 pilares, né? Muita gente fala só do investimento, né? R$1 investido em saneamento economiza R$4 em serviços de saúde. Assim, isso faz sentido numa lógica em que o Estado vai ter que escolher onde investir, né? Investe em saúde, investe em saneamento. Mas eu costumo enxergar sob outra perspectiva, né? Que o serviço de saneamento reduz a mortalidade infantil. O serviço de saneamento aumenta a expectativa de vida, aumenta a qualidade de vida, porque a pessoa adoece menos vezes, doenças totalmente evitáveis. Uma perspectiva mais humana da coisa, e não só do financeiro, sabe? O saneamento transforma a vida da pessoa. Sim, e até chamou atenção aí do pessoal que a gente gravou um podcast, nos podcasts anteriores, foi com Antônio Claret Júnior, que é diretor-geral da Arsae. Muito bom o podcast, o pessoal assistir. Aqui as mudanças estão sendo muito rápidas, né? Teve a aprovação do marco de saneamento, provavelmente já tem novidade, até depois vamos convidar novamente para a gente trabalhar e conversar um pouco mais sobre as novidades que têm acontecido no setor de saneamento, com perspectivas aí interessantes para os próximos meses e anos. Esperamos que isso se reverta, né, em melhor qualidade de serviço e mais atendimento, né, em tratamento e coleta de esgoto para a população brasileira. E existe no setor de saneamento uma insatisfação muito grande, né, da população atual, né? Existem movimentos de prefeituras, municípios para rescindir contratos. Então, como disse o deputado, é possível que as mudanças elas aconteçam de forma até mais rápida do que se espera. Henrique, olha como é simples entender por que tem essa insatisfação. A população está crescendo, a população está migrando, ou seja, tem cidade que a população tem aumentado numa velocidade acelerada por conta de migração e tantas outras estão aumentando a população simplesmente pelo crescimento da própria cidade, né? O crescimento vegetativo, vamos dizer assim. E sem investimento, e a Copasa não tem grana para investir, o que acontece é onde cresce fica sem água. É isso. Onde cresce o saneamento não chega na mesma velocidade. E é claro que vai vir insatisfação. É claro que vai vir a população reclamando disso. E se a Copasa tenta investir nessa expansão da rede, ela não consegue investir na devida manutenção de qualidade da rede já existente. O cobertor é curto. O cobertor do Estado é muito curto. Falta dinheiro para tudo. Falta dinheiro até para pagar salário em dia. Como esse cobertor é curto, não tem jeito. Se investe numa área da empresa, falta na outra, e a população sempre fica desassistida. Ou a gente sai dessa arrogância de achar que o Estado vai dar conta de tudo, vai fazer tudo, sabe o que é melhor para tudo, e tem a humildade de receber esses investimentos privados, ou quem vai sofrer é a população mesmo. Exatamente. E também chamando atenção, você citou o deputado federal Thiago Mitrô, que também é um outro importante mandatário do Livres, né, no Congresso Nacional. Tem feito um trabalho
também muito relevante, né, em relação à defesa da liberdade. Bom, vamos agora para a nossa próxima pergunta, ainda temos duas aqui, então, o papo está muito interessante, mas temos que avançar, né? Nós acabamos de observar recentemente um processo muito duro de desestatização ou capitalização da Eletrobras no Congresso. O Partido Novo, apesar de favorável à desestatização, foi contrário à versão aprovada nas duas casas, em razão das emendas que foram inseridas no texto final. Sem emitir aqui uma opinião, sem entrar, né, especificamente nesse assunto da Eletrobras, ou principalmente sobre essas emendas que foram inseridas, e sem citar nomes, mas eu vi de alguns liberais nas discussões, nos grupos dos quais participamos, do Livres principalmente, que sem essas concessões a Eletrobras nunca seria desestatizada. Não é uma opinião geral, tá? Foram alguns que tiveram essa opinião. Olha, sem essas concessões, a Eletrobras, a desestatização nunca sairia do papel. E aí, deputado, vale tudo para uma privatização? Como evitar que a proposta original seja muito descaracterizada numa discussão com as entidades, os órgãos e as pessoas, as autoridades, mandatários envolvidos no processo? Esse tema é delicadíssimo, né? Porque o como evitar, não existe um mapa assim, 100% de eficácia para isso. Uma vez que o projeto está no parlamento, o parlamento pode fazer milhares de alterações. Pode alterar com bem entender, na verdade. E o que a gente observa é que, especificamente no caso da Eletrobras, e tenho a convicção que isso não acontecerá aqui no governo de Minas, é que a própria base do governo ajudou a descaracterizar todo o projeto original. Foi mandado de uma maneira e a própria base trabalhou para que ele virasse o avesso e virasse um armário cheio de cabides e penduricalhos e benefícios e privilégios. Virasse uma conta amarga para a população. Aqui em Minas eu tenho a convicção que o governo Zema apoia a privatização e ponto, né? É contra os penduricários, os privilégios, os cabides e tudo mais que possa vir junto. Então a gente já vai começar de uma base melhor, a gente vai começar com a base do governo trabalhando pela integridade dos projetos, na base do governo trabalhando para que a privatização aconteça como tem que acontecer, sem gerar nenhuma conta amarga para a população. E, além disso, a gente tem aqui em Minas projetos que são um pouco mais simples, né? A gente não está tratando aqui de regras, de uma capitalização, coisa parecida. É vender e ponto. Ou seja, queremos vender a CEMIG, queremos vender a Copasa, queremos vender a Codemig. É um pouco mais simples e é mera autorização legislativa para a venda. Claro que um caminhão de privilégios podem ser inseridos nisso, mas aí cabe ao governo fazer uma coordenação com a sua base para evitar que isso entre no texto. É muito difícil. A partir do momento que não se tem maioria no parlamento, isso é muito difícil. É algo que demanda uma vigilância constante, que demanda uma disposição muito grande de ceder em umas partes, mas não ceder nunca em outras. E isso diz que não vale tudo para passar qualquer pauta, né? A gente o vale tudo transforma a aprovação numa jogada de marketing, né? A aprovação, você vai desestatizar a Eletrobras, jogada de marketing. Vai desestatizar com uma conta que pode chegar a 81 bilhões para a população ter que pagar. Em privilégios, em reservas de mercado, em benefícios setoriais, até em estabilidade para servidor dessas estatais poderia ir para outras empresas, nas quais talvez eles não tenham sequer a expertise necessária, conservando salários que são extrateto, que passam de 40 mil reais. É um absurdo o que aconteceu, né? Então, não vale tudo, a gente tem que fazer as coisas corretas, do jeito correto, sabendo que, eventualmente, o ótimo é inimigo do bom, que a gente pode acabar terminando com um projeto não tão maravilhoso como gostaríamos, e aqui eu quero ressaltar a reforma da Previdência em Minas Gerais. É um projeto que chegou para a Assembleia com muito mais força, muito mais peso do que acabou aprovado, mas acabou aprovado uma coisa que ainda é boa. A gente não aprovou algo que vai elevar a despesa do Estado, mas sim que já está ajudando Minas Gerais a colocar um pouco mais as suas contas em dia. O trabalho é mesmo de vigilância, e para isso, ressalto novamente a iniciativa suas aqui, brilhante. A conscientização da população é fundamental, porque no fim das contas, o parlamentar ele responde ao eleitor, ao representado. E se essa jogada de marketing ela acaba virando um tiro no pé, isso tem uma chance muito pequena de se repetir. É educativo para o político, quando ele tenta fazer marketing com uma coisa e vem uma enxurrada de comentário na internet, vem uma pressão de opinião pública falando, peraí,
o que você fez foi ruim, foi errado, você jogou uma conta para eu pagar no futuro. Então, esse trabalho de conscientização, como feito pelo podcast, é essencial para que o político ele receba esse retorno da sociedade, que no fim das contas é para quem ele mais presta contas. O que também está acontecendo nesses últimos dias em relação a essa MP da Eletrobras é uma guerra de narrativas, né? Cada entidade tem um cálculo diferente, o governo tem outro. O governo chega a falar que isso vai reduzir, né? Essa última versão vai reduzir a conta de luz, né? Mas, enfim, era só esse comentário que eu queria fazer, sem me alongar muito. Política está virando guerra de narrativa, Vitor. É isso. É triste demais, mas está tudo virando guerra de narrativa. É impressionante como que a preocupação só de sair bem na fita, na foto, ela está passando por cima de fazer o certo. É desesperador isso. Eu acompanho isso no dia a dia. A gente que acompanha as notícias políticas e vê de perto o que está acontecendo, sabe de bastidores. É desesperador ver essa preocupação quase que exclusiva com a guerra de narrativas e a população que paga a conta no final não pode ser dessa maneira. Não pode. Pergunta final, já que para encerrar o nosso podcast. Eu queria trazer aqui um caso específico de desinvestimento que tem sido discutido, como possivelmente o próximo a ser feito pela CEMIG. Isso eu me refiro a notícias, né, que tem saído da imprensa. O deputado pode até me corrigir se as notícias são infundadas, mas tem sido muito divulgada a possibilidade de desinvestimento na Taesa. A Taesa é uma das principais empresas do segmento de transmissão de energia elétrica do país, com um portfólio bastante robusto, e também conhecida no mercado financeiro como uma excelente geradora de caixa e uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa. Sem entrar em minúcias sobre a empresa em si, eu te direciono uma pergunta que é conceitual até, e bastante comum quando circulam notícias sobre a possível venda da Taesa. Foi até um tema trazido, principalmente pela oposição, na discussão da Eletrobras. Por que o Estado deve se desfazer de ativos que dão lucro? Tem várias razões para isso. Vamos passar ponto por ponto aqui. A primeira delas é uma questão matemática, né? É o que a gente falou sobre a Codemig. A Codemig dá lucro de 1 bilhão por ano. A venda dela pode fazer com que a gente abata a dívida e reduza juros que o Estado tem que pagar em valor 2,5 vezes a 3 vezes maior. Então, para quem está no cheque especial, vender um ativo, ainda que esse ativo gere alguma renda para ele, mas que permita abater a dívida de tal maneira que o buraco do cheque especial seja maior, seja reduzido, faz sentido, né? Então, a primeira questão é matemática. Minas Gerais tem uma dívida assombrosa hoje. A gente tem mais de 100 bilhões em dívida. E a gente tem que pagar juros em cima dessa dívida. Se a gente conseguir abater a dívida, a gente reduz os juros, a gente faz com que o caixa fique no Estado, com uma vantagem adicional. Quando a gente fala de uma empresa, de uma estatal, que é capaz de gerar dividendos, ela está gerando dividendo hoje. Ela pode dar prejuízo amanhã, ela pode reduzir esse dividendo no futuro. Quando a gente fala de abater dívida e reduzir o tanto de juros que a gente paga, aí não tem imprevisibilidade no futuro e nem risco. Você resolveu uma parte do problema e ponto. Então esse é um primeiro fator, matemático. Mas eu vou além, né, na parte mais conceitual. O Estado, diga. Só sobre esse ponto, tá? Eu citei aqui o caso da Taesa. A Codemig me parece que é um recurso que entra no caixa do Estado, pelo que o deputado está dizendo. No caso da Taesa, é uma participação da CEMIG, né? Uma empresa, uma holding controlada pelo Estado. Isso também se aplica, esse mesmo raciocínio se aplicaria a uma eventual venda de participação da Taesa, como o recurso entraria no caixa do Estado. A ideia não era entrar no caso específico, mas acabou surgindo essa dúvida durante a sua... Ou seja, essa venda da participação na Taesa vai fazer com que aumente o resultado da CEMIG, a CEMIG distribui depois resultados para o Estado. Chega da mesma maneira. E na mesma proporção que o dividendo da Taesa chega. Vamos dizer que só metade do dividendo da Taesa chega no cofre do Estado, porque a outra metade vai para os outros acionistas da CEMIG. Da mesma maneira, metade do valor da venda da Taesa vai chegar para o cofre do Estado, porque a outra metade vai ser distribuída para acionistas. Mas chega para o cofre do Estado, com um degrau a mais, mas uma hora chega. Certo. Mas avançando, né, na questão mais conceitual, a gente vê que o Estado não tem que ser empresário, por uma série de razões. Quando ele atua num setor concorrencial, é imoral
que a pessoa que cria as regras entre em competição com todos os demais que vivem sob aquelas regras. É imoral, né? Ou seja, como que uma empresa, imagina, você tem uma lanchonete e você vai ter que concorrer com um cara que fala qual que é o requisito sanitário para operar uma lanchonete. Ele pode te exigir coisas que vão te tirar do mercado e vão beneficiá-lo, porque é ele que cria a regra. Não dá para... Imagina jogar bola contra um adversário que pode mudar a regra do jogo a qualquer momento. Né? Ou seja, ele faz um lançamento, pega a bola com a mão, entra na área e marca o gol. Aí você fala, pô, foi falta, né? Ele fala, não. Eu mudei a regra do jogo e agora esse gol valeu. Não tem jeito do Estado atuar numa área concorrencial sem avançar, sem violar preceitos éticos muito importantes de justiça e de igualdade nas relações. E quando não é setor concorrencial? E quando é um setor monopolista? Aí a gente entra numa questão já de eficiência. O Estado é quem tem que fiscalizar esses setores monopolistas. Setores monopolistas demandam fiscalização. E como que o Estado vai fiscalizar ele mesmo? Aí a gente encontra diversos casos, mencionou mais cedo na nossa conversa, sobre empresas que são eternamente deficitárias e que geram, né, violações das regras de concessão há muito tempo, mas são estatais e continuam operando. Enquanto empresas privadas que atuam também sob concessão, quando violam essas regras, sofrem intervenção. A gente quer que o fiscal ele seja a mesma pessoa que é fiscalizada. Isso não existe. O fiscal precisa ser diferente, independente de quem é fiscalizado, senão vira passação de pano, senão vira jeitinho, vira conchavo, senão vira vista grossa, e quem paga o pato é a população. Então, em setores concorrenciais, o Estado não pode operar, porque senão é uma violação ali a preceitos éticos de igualdade. Em setores monopolistas, ele não deve operar, porque o fiscal não deve ser a mesma pessoa que o fiscalizado. E, além disso, vamos combinar uma coisa, de todo coração. É muito mais eficiente a gente ter empresas que são administradas por especialistas, com preparação naquela área, do que empresas que estão eternamente sujeitas a tomar uma intervenção de político para nomear amigo, parente, companheiro ou pessoa para quem lhe deve favor. Não estou dizendo que é o que acontece em todas, não é o que acontece agora em Minas Gerais, mas é o que pode acontecer a qualquer momento quando uma empresa é estatal. O Estado tem que focar naquilo que é próprio dele, que é essencial dele prestar para a população e permitir que a gente tenha um ambiente privado que faça também a parte dele, que é prover serviços, prover produtos que vão ser adquiridos livremente pela população num mercado aberto, num mercado livre, num mercado que gera prosperidade, como a gente observa em todos os lugares do mundo que tem índices de liberdade econômica muito mais altos que o nosso. Então, tem esses fatores que eu acho que são muito claros, que não é só uma questão da empresa dar lucro ou não dar lucro. A gente tem, matematicamente, que mesmo as que dão lucro podem gerar um benefício maior para o Estado se privatizadas e, independente do lucro, o Estado não deve ser fiscal e fiscalizado ao mesmo tempo ou não deve ser um concorrente que pode mudar a regra do jogo. Poxa, tem que privatizar tudo, cara. Não dá para a gente continuar... assim, das estatais, tá? Não estou dizendo que tem que privatizar segurança, etc., não é o caso. Mas a gente tem que privatizar essas estatais todas e fazer o Estado focar em saúde, segurança, educação de qualidade para a população e virar um bom regulador, um bom fiscal para garantir que quem estiver operando no mercado opere de maneira justa, limpa, ética, e eu tenho certeza que a população vai se beneficiar muito com isso. Isso. Existem setores carentes de investimentos que são prioritários para investimentos do setor público, né? Segurança, saúde, enfim. E também há uma carência muito grande do setor de infraestrutura, que é o foco do nosso podcast, né? Mas é um setor que demanda capital intensivo em geral, né? No segmento, a gente está aqui tratando de saneamento, geração de energia elétrica. E qual a conveniência para um Estado que precisa investir em segurança, em saúde e educação, é socializar esse risco de investimento em infraestrutura, que pode dar lucro, mas pode não dar. E muitas vezes decisões políticas induzem a um insucesso, a um projeto deficitário, por causa de questões políticas, né? A gente viu vários movimentos nos últimos anos, né, de medidas provisórias do setor elétrico que causaram prejuízos, né, déficits no setor.
de energia elétrica, muitos deles causados por decisões políticas. Não quero detalhar aqui, mas a gente pode até tratar desse tema. O aumento da conta, né? E que viraram depois aumentos substanciais na conta que a população tem que pagar. Com uma promessa inicial de redução tarifária, que depois observou-se um aumento da tarifa muito significativo. Perfeito. O Vitor quer falar também. Só complementando o que o deputado falou, acho que uma decorrência do que o deputado falou, né? Essa questão da empresa dar lucro, isso não é tão relevante, né? O que acontece se essa empresa que dá lucro for privatizada? Sem falar o nome de empresa, né? Em termos gerais, né? O mercado, como a empresa privada é mais eficiente que a empresa estatal, na hora de precificar isso na licitação, na hora do valuation, o mercado vai precificar um lucro ainda maior, né? Então, que é uma vantagem para o Estado. Então, na hora de fazer o valor presente líquido e pagar por essa empresa, ele vai precificar um lucro, ao invés de ser de 1 bi, de 2 bi por ano, né? E é uma vantagem tremenda para o Estado, porque, no fim das contas, o Estado que ia receber 1 bi por ano vai receber de uma vez só uma empresa precificada a 2 bi por ano de lucro, não de 1 bi. Então, Vitor, é quase como se o mercado pensasse assim: esse setor é tão bom de investir que até uma empresa controlada pelo Estado, esse marco da ineficiência, ela consegue ter lucro. Imagina o que a gente não pode fazer como administração profissional, né? Exatamente. Por isso eu sou dessa linha que tem que privatizar tudo, né? Com a ressalva tudo em relação a empresas estatais e principalmente ao setor de infraestrutura. Eu também não vejo nenhum sentido mais o Estado ter alguma participação societária, ser operador de setores de infraestrutura. Mas, enfim, é isso aí. Henrique? Me dou por satisfeito. Acho que o papo estava tão bom que a gente até superou um pouco a estimativa inicial, né, do nosso podcast. E eu até encerro aqui com uma frase que é muito difundida até no nosso meio. Eu digo nosso meio porque todos aqui somos associados do Livres, né, que o brasileiro, muitos brasileiros, né, eles odeiam os políticos. O próprio deputado até disse, né, a minha classe é muito desprestigiada, mas ama o Estado, né? Então, com essa frase é que eu encerro o nosso podcast, agradecendo o deputado Guilherme Lacunha, desejando sorte nessas discussões, que seja um debate profícuo e que renda frutos aí, que seja melhor para o destino dessas estatais, cuja privatização vai ser discutida na Assembleia Mineira. Muito obrigado. Henrique, eu agradeço demais pelo convite, a você, ao Vitor e a todos os ouvintes do podcast. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. E digo que o trabalho não é para que a gente tenha só o melhor destino para as estatais, é que a gente tenha o melhor destino para a população de Minas Gerais, que hoje sofre com serviços de baixa qualidade porque não consegue ter os investimentos necessários. O nosso foco é melhorar a vida dessas pessoas, especialmente das mais simples, das mais humildes. Essas a gente precisa ter uma atenção especial. Hoje, elas estão vivendo pior porque essas empresas são estatais. A gente quer melhorar a vida delas, vamos trabalhar muito para isso. O ambiente está hostil, mas trabalho nunca vai faltar. Tenho certeza que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, um dia a gente vai conseguir. Obrigadão pela oportunidade, prazer enorme estar aqui com você. Sou ouvinte do podcast, hoje poder participar dele. Se a gente tivesse presencial, pegava um autógrafo seus. O autógrafo seria para nós, pode ter certeza disso. Excelente reparo na minha frase. Eu sei que essa é a tua preocupação, o teu foco é a população de Minas Gerais e o Estado de Minas Gerais, né, como todo. Muito obrigado, deputado. Perfeito. Valeu. Muito obrigado aí pela participação, foi excelente o podcast. Boa sorte nessa nova comissão que foi formada na Assembleia. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Essa foi mais uma edição do Livres Cast, podcast do Livres que trata do setor. Um abraço e até o próximo.